Jesus viveu toda a sua vida percorrendo as regiões da Galileia e da Judeia, caminhando por desertos, montanhas e pequenas vilas. Durante seus 3 anos de ministério, ele visitou sinagogas, pregou às margens do mar da Galileia e atravessou vales e planícies. Mas há um lugar que Jesus nunca visitou, apesar de estar a apenas 30 quilômetros de Jerusalém: o Mar Morto. O Mar Morto era conhecido desde os tempos antigos. Já era mencionado nas Escrituras como o local da destruição de Sodoma e Gomorra. Ficava na fronteira entre a Judeia e territórios vizinhos, e suas águas salgadas eram famosas por não permitirem vida alguma. Na época de Jesus, o Mar Morto não era um lugar isolado ou desconhecido. Pelo contrário, era uma região economicamente importante, onde se extraía sal, betume e outros minerais valiosos. Comerciantes transitavam pela área, e existiam rotas que contornavam suas margens. Mais do que isso, o Mar Morto ficava no caminho natural entre Jerusalém e algumas regiões que Jesus poderia ter visitado. Para ir da Judeia até certas partes da Pérea ou da Nabateia, seria lógico passar por ali. E ainda assim, em nenhum momento dos evangelhos há registro de Jesus tendo estado próximo ao Mar Morto. Ele esteve em Jericó, que fica a apenas 10 quilômetros da costa norte, mas não há menção de que tenha seguido até as águas salgadas. Então surge a pergunta: por que Jesus, que tanto caminhou pela região, nunca foi ao Mar Morto? Para entender por que Jesus nunca passou pelo Mar Morto, precisamos primeiro entender o que esse lugar representava para os judeus da época. O Mar Morto não era apenas um corpo d'água diferente. Ele carregava um peso simbólico profundo na memória religiosa judaica. Segundo o Antigo Testamento, foi ali, nas planícies próximas ao Mar Morto, que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados. O próprio mar, com suas águas onde nada vive, era visto como um testemunho permanente da ira divina. A região ao redor do Mar Morto era considerada espiritualmente estéril e amaldiçoada. As águas não sustentavam peixes. As margens eram áridas e o ar carregava um cheiro característico de enxofre. Para muitos judeus, aquele era um lugar de morte, não de vida. Além disso, a área era geograficamente hostil. O Mar Morto está situado no ponto mais baixo da Terra, a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. O calor ali é sufocante, especialmente no verão, quando as temperaturas facilmente ultrapassam os 40 graus Celsius. Não havia aldeias judaicas significativas nas margens do Mar Morto. Havia alguns assentamentos, como Qumran, onde viviam os essênios, uma seita judaica isolacionista que produziu os manuscritos do Mar Morto. Mas esses grupos viviam deliberadamente afastados da sociedade. Jesus pregava em sinagogas, em praças de mercado, junto a poços e nas margens do Mar da Galileia, lugares onde as pessoas viviam, trabalhavam e se reuniam. O Mar Morto não oferecia isso. Era uma zona de passagem, não de permanência. E Jesus não estava interessado em lugares. Ele estava interessado em pessoas. A missão de Jesus era clara: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, 24. E as ovelhas de Israel não estavam nas margens estéreis do Mar Morto. Estavam nas aldeias, nos mercados, nas sinagogas e nos campos cultivados da Galileia e da Judeia. Jesus concentrou seu ministério nos centros populacionais judaicos: Cafarnaum, Nazaré, Betânia, Jericó e Jerusalém. Ele ia onde as pessoas viviam suas vidas cotidianas, não a lugares isolados ou simbólicos. Quando Jesus queria se afastar das multidões, ele subia montanhas ou ia para o deserto da Judeia. Lugares de silêncio e oração, mas também de acesso relativamente fácil. O Mar Morto, por outro lado, representava um desvio geográfico significativo, sem propósito ministerial claro. Além disso, havia uma questão prática importante. O tempo de Jesus era limitado. Seu ministério durou apenas 3 anos, e cada movimento tinha de ser intencional. Viajar até o Mar Morto significaria dias de caminhada através de um território árido, sem garantia de encontrar pessoas para pregar. A rota que Jesus seguia era estratégica. Ele transitava entre a Galileia ao norte e Jerusalém ao sul, passando por Samaria ou pelo Vale do Jordão. Essas rotas eram povoadas, ofereciam oportunidades de pregação e permitiam que ele alcançasse o maior número de pessoas possível. O Mar Morto ficava à margem desse trajeto principal. Ir até lá seria um desvio deliberado, e Jesus não tinha razão teológica, ministerial ou estratégica para fazê-lo. Mas havia também uma razão simbólica ainda mais profunda. O Mar Morto representava morte, julgamento e esterilidade.
Jesus, por outro lado, trazia uma mensagem de vida, renovação e esperança. Toda a pregação de Jesus girava em torno de conceitos como o reino de Deus, a vida eterna, a água viva e a ressurreição. Ele comparou sua mensagem à água viva, que sacia para sempre, João 4,14, em contraste direto com as águas mortas e salgadas que não sustentam vida alguma. Quando Jesus queria usar a água como símbolo, ele ia ao mar da Galileia, um lago de água doce, cheio de peixes, cercado por aldeias prósperas. Ali, ele chamou pescadores para serem seus discípulos, acalmou tempestades, caminhou sobre as águas e alimentou multidões com pães e peixes. O mar da Galileia representava vida, abundância e sustento. Era o oposto perfeito do Mar Morto. Havia também uma dimensão profética. O profeta Ezequiel havia previsto que, no futuro messiânico, águas vivas fluiriam de Jerusalém até o Mar Morto, transformando suas águas salgadas em doces e trazendo vida onde antes só havia morte. Ezequiel 47, 8-9. Jesus não foi ao Mar Morto, porque sua missão era cumprir essa profecia simbolicamente através de sua própria mensagem. Não nas águas literais do mar, mas nos corações das pessoas. Ele não precisava ir ao Mar Morto para transformá-lo. Sua presença transformava pessoas, e essas pessoas levariam a mensagem adiante, como rios de água viva fluindo para todos os cantos. A verdadeira transformação não aconteceria nas águas salgadas, mas nas vidas renovadas. Mesmo que Jesus nunca tenha ido ao Mar Morto durante sua vida terrena, a região acabou tendo um papel importante na história do cristianismo primitivo. Décadas após a crucificação, os primeiros cristãos começaram a se refugiar em áreas remotas para escapar da perseguição romana. Alguns desses grupos se instalaram em cavernas e assentamentos próximos ao Mar Morto, buscando isolamento e segurança. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 nas cavernas de Qumran, revelaram que comunidades judaicas já viviam ali antes de Jesus, praticando um judaísmo rigoroso e esperando um Messias. Embora Jesus não tenha visitado Qumran, sua mensagem eventualmente alcançou até mesmo aqueles recantos isolados. Além disso, mosteiros cristãos foram construídos na região nos séculos seguintes, como o Mosteiro de São Jorge, em Wadi Kelt, próximo a Jericó. Monges e eremitas buscavam o deserto como lugar de penitência e oração, exatamente como Jesus havia feito no deserto da Judeia, mas não no Mar Morto propriamente dito. A ausência de Jesus no Mar Morto durante sua vida tornou-se, de certa forma, um símbolo poderoso. Ele não precisava ir aos lugares de morte para trazer vida. Sua presença transformava pessoas onde quer que estivesse, e essas pessoas levavam a mensagem para todos os lugares, até os mais áridos e isolados. Assim, o Mar Morto permaneceu como um lembrete físico. Não é o lugar que santifica a mensagem, mas a mensagem que transforma os lugares. E a mensagem de Jesus chegaria ao mundo inteiro, mesmo aos desertos mais secos, através daqueles que escolheram segui-lo. Jesus nunca passou pelo Mar Morto, mas não por desconhecimento ou impossibilidade física. A região estava a poucos quilômetros de Jerusalém. Era acessível e já era conhecida desde os tempos antigos. Mesmo assim, durante seus 3 anos de ministério, Jesus escolheu concentrar sua energia nas aldeias habitadas, nos mercados movimentados e nas sinagogas frequentadas. Ele foi enviado às ovelhas perdidas de Israel, e essas ovelhas não viviam nas margens estéreis do mar mais salgado do mundo. O Mar Morto representava morte, julgamento e esterilidade. Jesus trazia vida, perdão e esperança. Ele pregava junto ao Mar da Galileia, onde a água sustentava peixes e as margens abrigavam comunidades inteiras. Sua estratégia era clara: alcançar pessoas onde elas estavam, transformar corações através da mensagem e deixar que esses corações transformados levassem a água viva para todos os cantos da terra. Jesus provou que não é necessário ir aos lugares de morte para trazer vida. Basta viver de forma tão transformadora que até os desertos mais secos começam a florescer.